Galera, sejam bem-vindos à parte 1 da nossa discussão sobre pontos fortes do Gallup Institute, que eu comentei com vocês na aula anterior, é para vocês exercitarem, pensar sobre histórias que representem esse ponto forte na sua vida, com alguma situação que você usou bastante aquilo. Então, tentem sempre buscar a sua melhor história, a história em que você mais fez aquilo. Porque em algumas vai ser difícil, ter que forçar a barra. Algumas você vai ter que até pensar, cara, qual foi a mais forte? Porque eu tenho tantas fortes para contar. E isso vai começar já a indicar um pouquinho mais é, quando você está familiarizado com aquele ponto forte na sua vida, quando você aplica aquilo com que facilidade vem. Mas primeiro vamos entender o que é cada um deles, né? Então, nessa primeira parte a gente vai olhar para os pontos fortes que estão dentro de pensamento estratégico. Eles têm alguns grupos, o primeiro que a gente vai olhar é pensamento estratégico, que são basicamente pontos fortes relacionados ao jeito que a gente analisa informações e situações para tomar decisões. Então, como que você realmente julga as informações que estão acontecendo ao seu redor. Então, existem alguns pontos fortes, alguns jeitos em que as pessoas têm mais facilidade de analisar esse tipo de informação e a gente vai um a um, beleza? Então, primeiro, anotem aí, analítico. Então, uma pessoa mais analítica, uma pessoa que gosta muito de entender qual é a causa raiz daquele problema, gosta de ficar realmente contemplando, quebrando o problema em pedaços menores, gosta de uma análise mais objetiva, uma pessoa que não quer saber muito sobre opiniões e sentimentos, ela quer saber qual é o dado, qual é o valor, qual é a coisa exata que a gente pode tirar daqui. Gosta muito de mexer com discussões ou debates ou opiniões. Então, se você vai fazer um argumento com a pessoa, ela não quer saber de novo a sua opinião ou o contexto, ela quer saber qual é a lógica desse argumento que você está fazendo. Ela está sempre tentando provar aquilo. Então, quando vocês forem procurar uma situação, de vocês procurem que momento vocês tiveram que realmente ser bem calculista, mais frio, olhar para um problema de um jeito a resolver aquilo de um jeito bem racional, beleza? Tentar achar uma situação em que você deve realmente ser mais analítico, trabalhar com dado, trabalhar com valor, procurando uma solução mais exata, mais lógica para um problema que vocês tinham. Show? Segundo ponto forte é o contexto. Contexto, eu acho o nome meio. E já tem uma colinha aqui do lado, vocês estão vendo, né? Que eu tô olhando aqui do lado, que é muito ponto forte para falar. Contexto, eu não sei se eu acho o nome dos melhores. É um pouco mais histórico. Então, você olha para a situação para resolver, para entender o que você entende daquelas informações, a pessoa precisa entender o contexto, precisa o contexto histórico, o que aconteceu antes, o que levou aquilo a chegar na situação atual. Então são pessoas que se preocupam mais com o passado, com os acontecimentos que antecederam a situação que elas têm ali nas mãos para tomar decisão. São pessoas que querem entender o que trouxe isso a esse momento. Isso, por um lado, pode fazer com que elas demorem um pouco mais de tempo para se sentirem confortáveis em tomar uma decisão, porque elas precisam de mais contexto, mas ao mesmo tempo elas realmente conseguem se conectar com as outras pessoas por causa do passado, por entender qual foi o caminho que veio ali. Então são pessoas mais preocupadas com, na verdade o nome é ok, né? Com o contexto que trouxe aquela situação. Então, pense em alguma situação que talvez esteve, que seja entre com relacionamentos ou que seja para tomar uma decisão é, sobre a sua vida, sobre o que eu vou fazer a partir de agora, que você olhou para outras pessoas que chegaram naquele lugar que você queria, como foi o caminho que elas fizeram. Se você olha para trás da sua própria vida, olha para trás, né, de o que levou as outras pessoas envolvidas naquela decisão a chegarem naquele momento. Então, procurar uma situação em que vocês realmente olharam para trás. O próximo ponto forte é o contrário, chama futurista. São pessoas que gostam muito de olhar para frente. Então, são pessoas que se sentem muito inspiradas ao pensar, cara, o futuro vai ser muito massa. Tem sempre uma visão de para onde eu tô indo, o que está acontecendo no futuro vai ser desse jeito, a gente pode fazer uma coisa melhor lá para frente. E essa pessoa ela consegue até contagiar os outros ou inspirar os outros com essa visão que ela tem do futuro. É uma pessoa que ela toma decisões agora, pensando muito mais em onde ela quer chegar, sempre olhando em frente, pensando em como vai ser, como pode ser. Então, de novo, pense em situações da vida de vocês que vocês realmente olharam para o futuro, tiveram que pensar
tiveram que imaginar um cenário, tiveram que imaginar como que aquilo pode ser, porque isso tem pessoas que vão sentir isso com mais naturalidade, que pensam no futuro com muita frequência, com muita naturalidade. E tem pessoas que estão mais apegadas ao passado, isso é normal. Mas a gente sempre tem uma situação ou outra que a gente vai olhar para um ou para outro, certo? Então tentem achar a que mais assim você se sentiu, talvez até energizado por uma visão do futuro que você tinha. Beleza? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, ideativo. São pessoas que gostam de pensar em ideias. Gostam de ficar procurando conexões entre as coisas. Gostam de pensar, cara, se tem um conceito dessa outra área que eu posso aplicar aqui, será que não tem um jeito diferente de pensar sobre isso? Gosta muito dessa coisa de ideias novas, de conceitos novos, de pensar de um jeito diferente sobre aquela mesma coisa. Então, aqui é um pouco mais, não é necessariamente criatividade, é mais da parte de ideação, né? Porque criatividade, já falei isso pra vocês algumas vezes, tem a parte do original, mas tem a parte do útil. Então, a ideação é só um aspecto da criatividade, mas isso pode ajudar vocês a pensarem depois em momentos criativos, né? Mas essa é bem a parte de brainstorming, de gostar de pensar em, cara, esse é um jeito novo de pensar. Dá para trazer esse conceito daqui? Eu não consigo aplicar a mesma lógica aqui nesse outro lugar, não tem um jeito de, sabe assim, de tentar ficar procurando similaridades entre conceitos e tentar achar conexões em áreas diferentes. E eu acho que vocês já estão percebendo a minha motivação de falar sobre isso. Esse é um dos meus pontos fortes, é a ideação. Gosto muito de pensar em ideias, mas, de novo, procurem alguma situação em que você contemplou um problema, tentando trazer um jeito novo de olhar, tentando pensar em, sei lá, darwinismo para explicar como você está se comportando agora nessa outra situação, sabe? Tipo, tentar trazer contextos diferentes para traduzir uma ideia que você tem e você não consegue exatamente explicar. Procurem situações assim para exemplificar a ideação. Quinto ponto é input. Não tinha tradução, até procurei no site para ver se eles tinham um nome, em português não tinham. Input basicamente é um colecionador é um colecionador de informações. Seria mais ou menos assim. São pessoas que gostam muito de ter fatos. Sabe aquele cara que sempre tem um fun fact para te contar? Você fala sobre, eu vou viajar para tal cidade. Você sabia que tal cidade foi isso, isso e aquilo? Sempre tem alguém assim, né, que gosta de você fala, mas por que você sabe isso? A pessoa gosta de saber coisas aleatórias e gosta de colecionar informações sobre as coisas, tópicos diferentes. Não é a questão de saber ou conhecer um conteúdo a fundo. É gostar de ter informações, gostar de saber um pouco, gosta de estar antenado no que está acontecendo, mas também gosta de saber umas coisas aleatórias, tipo do Egito Antigo. Essa pessoa que gosta de saber coisas para contar numa conversa aqui ou ali, que gosta de realmente coletar esses conhecimentos, assim, não tanto de estudo, mas de informações, quase fazendo um arquivo, fazendo uma coleção de informações mentais. Beleza? Se for pensar em situação, tem algum assunto que você gosta de contar? Eu gosto de contar coisas sobre cidades do Brasil que eu já viajei, eu gosto de saber ali sobre a história, só para ter um pouco de informação, falar, cara, eu realmente visitei o lugar. Eu gosto de saber, sei lá, qual é a população, quando foi fundado. Tem alguma coisa que você goste de colecionar? Colecionar informações é um negócio meio engraçado de falar, né? Não sei se tem alguma coisa diferente aqui. Interesse em coisas diferentes, arquivo. Não, é isso aí. Então, talvez você se reconheça imediatamente com essa minha explicação, né? Porque eu acho que pessoas que gostam muito disso, elas ficam até meio tipo, vergonha, realmente sou eu sou o louco do fun fact. Tô sempre numa conversa falando sobre isso. Então, procurem uma história para exemplificar isso. Sexto ponto, intelecção. Intelecção vem de intelectual, de pensar, de realmente pensar, exercitar o cérebro, sabe? De ficar tentando, refletindo bastante para resolver um problema, gosta de um problema mental difícil, gosta de talvez assim, pensar em um conceito filosófico, ficar realmente deliberando aquilo. É uma coisa mais introspectiva, é um ponto menos prático, não é resolver um problema. O intelectual gosta de realmente contemplar e pensar e refletir e amadurecer aquilo.
é uma coisa muito mais abstrata e muito mais introspectiva. Também, pessoas intelectuais gostam de ter discussões intelectuais, mas só depois de ter feito toda essa parte reflexiva e realmente de deliberação sobre um assunto. Então, procura alguma situação em que, cara, alguém te contou sobre algum tema novo, que você não conhecia, e você falou, nossa, realmente isso é interessante. E você tomou um tempo para realmente se aprofundar naquilo. Não foi algo que você estudou porque era uma prova, porque você tinha uma obrigação. Algo que você quis pensar sobre. Não só aprender, exercitar. Não é uma coisa prática, não é uma coisa pragmática. É uma coisa de pensar, sabe? De ler um livro difícil e tem um pensamento bom ali, você fecha o livro e fica segurando o livro fechado, assim, ó, e pensando. Tem uma situação assim na sua vida? Anota ela aí. A gente vai começar a ver se isso é uma coisa mais frequente. Gente, se vocês pensarem em várias histórias, tá? Caraca, tem um monte de história boa. Anota, tá? Não precisa ser só uma. É, no mínimo uma. Tente procurar bastante achar uma situação. Mas se teve alguma que vieram várias ali pra você, anotem elas, porque isso também vai te dar um indicativo forte de que aquilo é algo que você tem facilidade, que está realmente presente na sua vida. Beleza? Sétimo ponto, estudioso. Estudioso é outro nome que eu fico. Não sei se eu concordo, tipo, em inglês é learner, o que faz sentido, mas learner também é de não necessariamente estudar. Mas em português eles colocaram estudioso. É, não é a pessoa que gosta de sentar e ler e estudar. É a pessoa que gosta do processo de aprendizado. Uma pessoa que gosta muito daquele início. Tipo, você vai começar a estudar um assunto totalmente novo que você não sabe. E você sente ali, naquele momento inicial, caraca, você não sabe nada. Você vai estudando, você sente aquela curva bem íngreme do começo, né? Porque ser especialista, eventualmente, o seu conhecimento ele faz um platô e vai crescendo um pouquinho, né? Quem é especialista passa muito tempo estudando pouca coisa. Mas no começo, se você começa a estudar um assunto que é totalmente novo, em pouco tempo você vai aprendendo muita coisa. Então, assim, aquela sensação de inundar o seu cérebro com informações novas, e gostar dessa sensação de, caraca, eu tô aprendendo uma coisa que eu não sabia nada até uma semana atrás e agora eu já sei tanto. Ou mudar de área no emprego e tem um monte de gente ali para conhecer, um monte de processo novo e tem aquele rush de adrenalina ali do começo. São pessoas que realmente aproveitam esse processo de aprender. Mesmo que elas não usem o que elas aprenderam depois. Não é, a função não é saber mais. O intelectual gosta de saber mais, ele gosta de entender e chegar numa resposta, né? Ele fica ali contemplando, mas o estudioso ele gosta da sensação de aprender. Então são pessoas que aprendem coisas diferentes, geralmente são mais generalistas, o que é um pouco até contra-intuitivo, a gente pensa estudioso, a gente pensa num pesquisador, mas por isso que eu não gosto do nome estudioso. Eu gosto de learner, aprendedor. O aprendedor, ele gosta da sensação de aprender. Então, e geralmente a gente sente muito mais isso no começo. Eu tô sorrindo e falando muito sobre isso, mas não é um ponto forte meu. Ele tava entre 6 e 10, não lembro agora em qual ordem, mas ele não é no meu top 5, se eu não me engano. Eu acho que não. O próximo é um ponto forte meu, que é o estratégico. Estratégico é uma pessoa que consegue conectar os pontos. A pessoa que consegue, quando vem uma situação complexa, cheia de informação e cheia de pontos que batem com conflito e aquele monte de coisa bagunçada, a pessoa que tem esse ponto forte, ela consegue traduzir aquilo de um jeito que fique mais entendível. Então, eu vejo isso muito em mim, por exemplo, quando vocês vêm para mim no Instagram e falam, ai, Rita, eu passei num estágio, e tem um outro estágio, tem aqui, tem esse outro, e tem aquele monte de critério, e eu consigo falar para você, não, ó, se você vier aqui e acontecer esse outro, isso pode acontecer. Esse what if, conseguir entender o cenário, como que todas aquelas informações criam possíveis cenários. Então, o estrategista, ele faz esse tipo de conexão. Então, pense em alguma situação em que vocês tiveram uma situação complexa, com muitos fatores para serem analisados. Como que você conseguiu estruturar aquilo de um jeito que ficou mais entendível? Você tem facilidade de fazer isso? Teve alguma situação que, cara, ninguém estava conseguindo entender muito bem o que fazer, alguém veio te pedir conselho, e você conseguiu enxergar ali
você teve uma visão de como estruturar aquele problema de um jeito que fique mais fácil de lidar. Beleza, gente? Esses são os 8 pontos fortes dentro de pensamento estratégico. Tentem procurar uma história que mostre como você lida com uma situação que exige esse tipo de ponto forte. De novo, vocês vão perceber que alguns você não tem. Não que você não tem, mas você tem dificuldade, não é uma coisa que você gosta de fazer, você fez por obrigação. Você vai ter muita dificuldade de achar uma história e alguns não vão ser. Você vai achar a história com muito mais facilidade. Mas esse é o ponto do exercício, gente. Ninguém tem 34, tá? Não, você não vai ter. Inclusive, eles falam que assim, 5 são realmente os principais. Então, de 34 tá show se você tiver, tipo, 5 muito fortes. Porque é isso que as pessoas geralmente têm. Então, não se preocupem se tiver algum que vocês acharem que vocês não têm nenhuma história boa, que tá tendo que dar uma forçação de barra muito grande, tá show. Mas tentem refletir, tentem, né, pensem em situações em que você teve que usar isso. Geralmente são situações de tomada de decisão. Principalmente porque essa esfera de pontos fortes é relacionado realmente a analisar informações para tomar decisões. Então, procurem, né, na hora que vocês forem fazer reflexão, pensar em situações que vocês tiveram que decidir. Não precisam ser decisões gigantescas, tipo, vou mudar de cidade ou não. Pode ser uma decisão simples, tipo, o que eu vou fazer, que matéria letiva eu vou pegar, o que eu vou fazer, que viagem eu vou fazer, eu tenho várias opções, como que eu vou estruturar isso na minha cabeça. Pense em momentos que vocês tiveram que tomar uma decisão, como que vocês analisaram o que aconteceu antes, como que vocês pensaram no futuro, se aquilo te inspirou ou não, enfim, pegue cada um dos pontos, procurem uma história, beleza? A gente se vê na parte 2.